Isso aconteceu em julho do ano passado. Minha casa estava tendo alguns problemas bem grandes, e eu fiquei sem energia por vários dias enquanto estava sendo consertada. Eu trabalhava de casa, então isso foi um grande problema, e eu acabei tendo que alugar um Airbnb para ficar por alguns dias até que a energia voltasse em minha casa. Eu não moro na maior cidade, então não havia muitas opções de Airbnbs perto de mim. O mais próximo que tinha um preço razoável ficava a cerca de 45 minutos de carro da minha casa. Era em uma área ainda menor e mais isolada da cidade, que muitas vezes era considerada a pior região para se viver. Eu só ia ficar por alguns dias, então a quantia que eu estava economizando valia a pena. Quando cheguei, fui direto para dentro e basicamente direto para a cama, exausto por causa de tudo o que estava acontecendo com a minha casa. De manhã, levantei cedo e comecei a montar meu laptop no espaço de trabalho. Pouco antes de começar a trabalhar, escutei uma batida na porta. Hesitei em abrir porque nem era minha casa, mas pensando que poderia ser o anfitrião ou algo assim, fui ver quem era. Na varanda estava um homem, talvez com 30 e poucos anos e coberto de tatuagens. Ele não parecia ser um anfitrião do Airbnb e nem mesmo um vendedor. Sem saber por que ele estava lá e não querendo realmente descobrir, decidi deixar para lá. Me afastei da porta e voltei para a mesa. Comecei a me organizar para começar a trabalhar. Tive algumas reuniões e muito trabalho para recuperar dos últimos dias de ausência. Acho que não saí da mesa até às 8 horas da noite, e mesmo assim, estava considerando voltar ao trabalho depois de sair para buscar o jantar. Apenas alguns minutos depois de voltar e começar a comer, ouvi outra batida na porta. Me levantei imediatamente e fui verificar quem era, e não fiquei surpreso ao ver que era o mesmo cara de antes. O que ele poderia querer de mim tão tarde no dia? Eu estava, na verdade, mais incomodado do que preocupado, mas novamente eu apenas me afastei da porta e voltei a comer meu jantar. Depois de 30 minutos e por volta das 21 horas, decidi trabalhar por pelo menos mais 1 hora. Eu estava cansado, mas o trabalho precisava ser feito e sabia que adiá-lo até amanhã só me deixaria mais estressado. Coloquei meus fones de ouvido e tentei me concentrar pela próxima hora. Consegui fazer muito e quando fiquei satisfeito, finalmente fechei meu laptop para descansar. Eu não tinha percebido como estava escuro. Acho que a tela do meu laptop era a única luz que eu tinha acendido. Fui à frente e acendi a luz, e um arrepio imediatamente percorreu meu corpo. Descendo o corredor da frente, encontrei pegadas inconfundíveis. Olhando ao redor, elas estavam por toda parte, indo até atrás da mesa em que eu estava trabalhando. Aterrorizado, segui lentamente até a porta dos fundos, que estava entreaberta. Eu nem sei como descrever o que eu estava sentindo. Era apenas puro horror. E apenas momentos depois, os passos começaram a descer as escadas. Eles eram lentos e cuidadosos, mas quando chegaram ao fundo, um homem espiou no corredor e olhou diretamente para mim. Era o mesmo homem, facilmente distinguível, com todas as tatuagens e tudo, e ele parecia surpreso ao me ver andando por aí. Mas essa surpresa rapidamente se transformou em raiva. Seu rosto não tinha emoções além de irritação e raiva. Eu ia tentar dizer algo, mas nenhuma palavra saiu, e enquanto meu coração começava a bater forte no peito, eu me virei e corri pela porta dos fundos. Corri pelo quintal e entre algumas árvores atrás das casas. Me escondi atrás de uma árvore e peguei meu telefone, começando a discar um 90, mas fechei rapidamente quando ouvi passos correndo em minha direção. Eu não esperava que ele me seguisse, mas felizmente ele passou sem me ver e continuou correndo na escuridão. Assim que consegui entrar em contato com a polícia, voltei ao Airbnb e esperei por eles. Dei uma descrição detalhada do homem e eles realmente o encontraram no dia seguinte. Foi confirmado que era ele pelas tatuagens que eu tinha notado,
e ele realmente tinha invadido várias casas nos dias anteriores, fazendo coisas horríveis às pessoas que moravam nelas. Eu não sei o que ele estava planejando fazer comigo, ou porque ele parecia ter me deixado em paz no início, mas posso descansar tranquilo, sabendo que ele não poderá fazer mais nada. Eu tinha reservado um Airbnb com várias semanas de antecedência em uma cidade que eu nunca tinha visitado. Um cliente com quem eu estava me encontrando morava na área, então eu só ia ficar lá por um dia e depois dirigir de volta para casa. A viagem era de 3 horas e estacionei o carro em frente à garagem e notei que o bairro era muito tranquilo. A maioria das luzes das casas estavam apagadas e as árvores cobriam os jardins, bloqueando a maior parte da visão. A única coisa que realmente vi foi uma pessoa caminhando pela estrada. Ele estava bem longe e nada parecia errado, mas por alguma razão isso me deu uma sensação estranha. Destranquei a porta, entrei e andei pela casa. Era uma casa muito comum, nada realmente especial, mas era ótima para o que eu precisava. Depois de fazer uma ronda e verificar o lugar, abri a porta da frente para pegar minha outra mala no carro. Quando pisei na varanda, vi alguém parado na estrada. Era a pessoa que eu tinha visto caminhando alguns minutos atrás, mas ele não estava mais andando, estava apenas parado na estrada e de frente para o Airbnb. Quando comecei a caminhar em direção ao meu carro, ele me notou e começou a se afastar. Mantive meus olhos nele enquanto estava lá fora, mantendo atenção para o que possa acontecer. Ele parecia continuar andando, seguindo pela rua. Voltei para dentro e me certifiquei de que estava tudo trancado. Depois abri a garagem e coloquei meu carro lá dentro, só para ficar seguro. Nas próximas horas, fiz algumas verificações lá fora, para ver se aquele cara ainda estava andando por aí. Eu não o vi mais, e tendo que acordar cedo na manhã seguinte, fui para a cama. Dormi razoavelmente bem, acordando algumas vezes durante a noite, mas meu alarme tocou às 4 horas para eu finalmente levantar. O sol ainda estava baixo, então ainda estava escuro lá fora, mas eu me sentei grogue na cama e imediatamente vi uma luz vindo debaixo da porta do quarto. Eu não me lembrava de ter deixado nenhuma luz acesa, mas achei que de alguma forma devia ter esquecido uma luz ligada na cozinha ou algo assim. Levantei da cama e fui até a porta, mas pouco antes de abri-la, ouvi algo do outro lado. Parecia algo se movendo no final do corredor. Abri a porta vendo que era a luz da sala que estava acesa, o que imediatamente lembrei que definitivamente eu tinha apagado. O som continuou enquanto eu descia pelo corredor e olhava para a sala. Um cara estava no canto, vasculhando uma das minhas malas. Ele estava com um moletom preto e jeans rasgados, que era exatamente o que a pessoa que eu vi andando estava usando. Eu só olhei para ele por um segundo antes que ele se virasse e me encarasse. Ele não parecia nada assustado. Era quase como se estivesse me esperando. Ele deixou a mala cair no chão e gritou para eu ficar onde estava. Ele começou a se aproximar, e eu só tive uma fração de segundo para decidir o que fazer. Eu me virei e corri de volta para o quarto, batendo a porta antes que ele me alcançasse. Ele tentou arrombar a porta chutando, depois começou a mexer na fechadura do outro lado. Pensei rapidamente e abri uma janela, pulei para fora e corri. Quando consegui chamar a polícia, o homem não estava mais na casa. Minhas malas também se foram, claro, e para tornar as coisas mais aterrorizantes, a porta do quarto estava aberta. Ele havia arrombado a fechadura e entrado, então se eu tivesse ficado e me escondido no banheiro ou algo assim, quem sabe o que teria acontecido. A polícia parecia pensar que havia mais intenções nas ações desse homem, além de apenas me roubar. Então eu rezo para que ele não me encontre novamente. Desde aquele dia, evito ficar em lugares desconhecidos, e sempre tenho cuidado com tudo ao meu redor. A experiência me marcou profundamente,
e a memória daquele intruso na noite nunca me abandonará. Eu estava em uma viagem de carro de Portland a Chicago. Era uma viagem longa, quase 3 dias, então eu havia reservado alguns lugares para dormir ao longo do percurso. Escolhi Airbnbs para poder aproveitar mais a viagem, em vez de ficar em hotéis lotados. Meu primeiro Airbnb foi em Wyoming, uma cidade muito pequena. Quando cruzei a fronteira de Wyoming, começou a nevar fortemente, prolongando o longo dia de viagem. Cheguei na cidade já tarde, com as estradas cobertas de neve e o sol há muito tempo desaparecido no horizonte. A cidade parecia deserta, exatamente como eu imaginava uma cidade pequena em um estado dos Estados Unidos de baixa população como Wyoming. Esperava encontrar um McDonald's ou algo do tipo para pegar um jantar rápido, mas estava claro que isso não aconteceria. Dirigi pela cidade e virei na estrada para o meu Airbnb. Era uma longa estrada que levava a uma pequena casa no meio de um campo, cercada por altos pinheiros cobertos de neve. Estacionei ao lado da casa, peguei minha mala e caminhei até a porta. Coloquei o código para entrar e fechei a porta. Atrás de mim as luzes se acenderam. A casa era pequena, provavelmente uns 50 metros quadrados, com uma sala de estar e um quarto. Tirei meus sapatos e deixei minha mala ao lado da cama. Depois me sentei no sofá. Quando fiz isso, ouvi um baque vindo do quarto. Olhei para a porta de onde tinha acabado de sair. O som foi bastante alto, mas não tinha ideia do que poderia ser. Me levantei e caminhei de volta. Olhei ao redor do quarto e acendi a luz. Tudo parecia normal. Verifiquei o pequeno banheiro, mas tudo estava em ordem. A única outra porta na casa era o armário do quarto. Caminhei até lá e tentei abrir a maçaneta, mas estava trancada do outro lado. No início, achei estranho que um armário de quarto fosse mantido trancado, mas depois pensei que poderia ser um armário de manutenção onde o proprietário guardava coisas. Voltei para a sala e descansei os olhos no sofá, pensando no meu plano para o dia seguinte. Depois de 15 minutos, me levantei e fui até a janela, olhando para ver se a neve ainda caía e se as estradas estariam transitáveis no dia seguinte. Estava assustadoramente escuro lá fora, sem luzes da cidade aparecendo por trás dos altos pinheiros, e ainda nevava bastante. Fechei as cortinas e voltei para o sofá, mas então vi uma sombra se mover no quarto. Era lenta e suave, como a sombra de uma porta se abrindo ou fechando. Comecei a caminhar, enquanto me aproximava da porta e olhava para dentro do quarto. Tudo estava no lugar e nada parecia ter causado a sombra que vi, mas eu sabia que algo tinha se movido ali. Continuei olhando ao redor até que meus olhos se fixaram no armário. Ainda estava trancado, mas algo me deu uma sensação desconcertante. Fui até lá e girei a maçaneta, e para minha surpresa, ela abriu com facilidade. Não estava mais trancada, mas dentro não havia nada, apenas um pequeno armário vazio. Antes que eu pudesse processar totalmente a situação, ouvi alguém atrás de mim. Quando me virei, vi um homem grande parado na porta do banheiro. Ele parecia machucado e cansado, com arranhões e cortes por todo o rosto, e enquanto eu o encarava, ele não parecia se importar. Ele entrou no quarto e ajoelhou-se, pegando uma bolsa de lona suja debaixo da cama. O homem então se levantou e nem sequer olhou para mim enquanto caminhava lentamente para fora do quarto e saiu pela porta da frente. Corri até a janela e o vi andando pela neve até desaparecer além das luzes da casa. Tentei envolver a polícia, mas depois de dar minha descrição, eles só falaram com o anfitrião do Airbnb. Depois de sair da cidade, não consegui mais informações sobre o homem. Acho que ele poderia estar apenas usando o lugar para dormir, mas a forma como ele estava me faz duvidar disso. A experiência deixou uma marca profunda, e não consigo parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ido direto para a cama naquela noite, com o homem escondido no armário,
a poucos centímetros de mim. Desde então, evito ficar em lugares desconhecidos e sempre verifico todos os cantos antes por segurança. Jamais esquecerei a memória daquela noite em Wyoming.